Boa tarde, hoje quinta-feira, 14 de novembro de 2013. O RN Acontece está começando na tela da Band. Equipe da Band flagra acidente no quilômetro 6. Vítima demorou mais de uma hora para receber atendimento do SAMU. Polícia Rodoviária Federal inicia a operação para prevenir acidentes no feriado da República. Procon Estadual lança cartilhas para estimular consumo responsável. PT racha na eleição do Diretório Estadual e impasse deve ser decidido pela Executiva Nacional. Dilma veta integralmente projeto que cria novos municípios. O presidente do Sinduscom, Arnaldo Gaspar Júnior, é o meu entrevistado nesta quinta-feira. Agora no RN Acontece. A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte começa nesta quinta-feira a Operação Proclamação da República. O objetivo é reduzir os acidentes nas estradas federais do estado durante o período do feriado, que vai até o domingo. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. As ações preventivas e de fiscalização já começaram dentro da Operação Proclamação da República, da Polícia Rodoviária Federal. O monitoramento e o policiamento serão intensificados até domingo, quando termina o feriado. Como sempre, nós intensificamos a fiscalização nas rodovias mais movimentadas do estado. São aquelas que saem de Natal, BR-101 Norte e Sul, além da região ali de Mossoró, em torno de Mossoró, que tem a saída para as praias, é um grande centro urbano. Então são os pontos de mais críticos, podemos dizer assim, onde há uma maior movimentação de veículos e de pessoas, portanto carece de mais atenção. A Polícia Rodoviária Federal alerta para os cuidados necessários para evitar acidentes, principalmente entre os motociclistas, principais vítimas das colisões. A revisão do carro antes de pegar a estrada também é importante. Quem vai pegar a estrada desse feriadão, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer o check-up do seu veículo, questão preventiva. Verificar como é que está a situação de segurança do veículo, a iluminação, freios, o líquido de arrefecimento, cinto de segurança. Uma das maiores preocupações este ano da Polícia Rodoviária Federal é com a embriaguez ao volante. De janeiro até agora foram quase 30 mil testes do bafômetro realizados e 1.300 motoristas autuados por estar alcoolizados. É bom deixar claro que a lei ela aumentou o rigor desde o final de 2012, tornou praticamente zero a tolerância e acompanhando essa questão do rigor da lei, nós também aumentamos o rigor na fiscalização. Nossa equipe de reportagem flagrou um acidente de trânsito no quilômetro 6, no Bom Pastor. A vítima demorou mais de uma hora para ser atendida porque as macas do SAMU estavam presas no hospital. A jovem que aparece ferida no chão perdeu o controle da moto em que estava depois de cair em um buraco no asfalto. Ela não vinha em alta velocidade, ela só perdeu o controle da moto e veio parar aqui. Os moradores do quilômetro 6 ficaram angustiados com a demora na chegada do socorro médico. Um lençol foi usado para proteger a mulher do calor. Essas estudantes de enfermagem passavam no local e prestaram os primeiros socorros. A população que já pediu e a gente já ligou 2 vezes pedindo também. Disseram que a maioria está presa no Valfredo. As macas estão presas. Não tem nenhuma fratura exposta, ela está bem. À medida em que o tempo passava, a angústia aumentava. A mulher sentia fortes dores na coluna. Uma hora depois do acidente, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou ao local do acidente. A jovem vai ser encaminhada agora para um pronto-socorro. Em greve, o SAMU Natal está com a frota reduzida nas ruas. A ambulância demorou porque estava com a maca presa nos corredores do Hospital Valfredo Gurgel. A epidemia do crack tem um efeito colateral que afeta não só os usuários. Levantamento feito em todo o país dá conta que 10% das mulheres que usam a droga estão grávidas. E quando os bebês nascem, na maioria dos casos, são abandonados. Elas choram, brincam, encantam. A maioria ainda nem completou 1 ano de idade, mas já tem história de superação. Nos abrigos do Rio de Janeiro, é cada vez mais comum encontrar recém-nascidos. De cada 10 crianças que chegam aqui, 9 vêm direto da maternidade. São filhas e filhos de usuárias de crack e dificilmente voltam a ver as mães. Consumidas pelas drogas, elas geralmente abandonam os bebês. Os pais muitas vezes são desconhecidos. Resta o carinho das avós, as mais assíduas nas visitas.
Quando ninguém na família pode assumir o bebê, o caminho é a adoção, destino de metade dos abrigados. Uma pesquisa da Fiocruz mostrou que no ano passado, só nas capitais, 370 mil brasileiros usaram regularmente crack e drogas similares durante 6 meses. Neste grupo, 10% das mulheres estavam grávidas. E elas ficam completamente impotentes, sem saber o que fazer com esses bebês. Daí essas crianças são abrigadas e começa a se repetir uma história muito triste, onde esses bebês também abandonados podem vir a ser multiplicadores da mesma situação trágica. Além dos problemas psicológicos que podem ser causados pelo abandono, as drogas usadas pelas mães durante a gravidez deixam marcas nas crianças. Elas têm mais incidência de doenças respiratórias e de refluxo. Por isso, os berços são levemente inclinados. Mas esses são apenas alguns dos problemas. 90% dessas crianças chegam aqui com sífilis congênita, né? Ou seja, além da tragédia social, tem a tragédia de saúde, né? Chegam com sífilis, alguns casos com soro positivo. São obstáculos que a maioria consegue vencer com a ajuda de dedicadas funcionárias. Difícil não se apegar. Dá vontade de carregar todos eles para nossa casa. Estas crianças abandonadas por mães drogadas compõem mais um dos dramas deste submundo que é o crack. É lamentável ver tantas crianças sem perspectiva de um futuro bom, com oportunidades de educação, de esportes e de lazer, sem família. São crianças que estão sujeitas a uma infância perdida. 4 dias após a votação para a escolha do presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, o comando da legenda proclamou o resultado, apontando a reeleição de Heraldo Paiva para presidente do PT do Rio Grande do Norte. Heraldo Paiva tem o apoio do deputado estadual Fernando Mineiro, mas a reeleição não é reconhecida pelo candidato a presidente Olavo Ataíde, que é respaldado pela deputada federal Fátima Bezerra. Os números apresentados ontem pelo Diretório Estadual do PT informam que Heraldo Paiva somou 1.890 votos e Olavo 1.811. Historicamente, o Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte sempre foi marcado pela divisão dos grupos liderados pela deputada federal Fátima Bezerra e pelo deputado estadual Fernando Mineiro. Essa peleja é antiga, vem desde os primórdios da legenda em terras potiguares. E estes grupos têm se alternado no comando dos diretórios da capital e do estado. Ora Mineiro comanda o diretório estadual, ora Fátima controla o municipal e vice-versa. O grupo de Mineiro comanda o diretório estadual há 12 anos, se eu não me engano. A briga política entre os dois grupos saiu do controle no último final de semana, quando o PT realizou o processo de escolha dos novos diretórios estadual e municipais. O grupo de Fátima, encabeçado por Olavo Ataíde, não reconheceu a reeleição do atual presidente, Heraldo Paiva, do grupo de Mineiro. O PT levou 4 dias para fazer o anúncio oficial desta votação, 1.890 votos para Heraldo e 1.811 votos para Olavo Ataíde. Ataíde falou em golpe e manipulação dos votos. Segundo o grupo de Fátima Bezerra, o atual diretório estadual não levou em consideração a votação em pelo menos 5 municípios: Carnaúba dos Dantas, Pureza, Serra Negra do Norte, Tibau do Sul e Touros. Já o deputado Fernando Mineiro afirmou em nota, uma nota dura, apontou má fé e lembrou as famosas brejeiras, a manipulação de votos, as brejeiras que marcaram as eleições dos coronéis do passado. O negócio vai render muito bate-boca e muita roupa suja vai ser lavada em público. O grupo de Fátima Bezerra diz que vai recorrer ao Diretório Nacional do PT e o grupo de Mineiro lembra que qualquer recurso, primeiro, tem de ser apresentado ao Diretório Estadual. O impasse está firmado. Apesar de Heraldo Paiva, atual presidente da legenda, ter comemorado a reeleição, o processo eleitoral interno do PT segue em aberto até um pronunciamento da Executiva Nacional. A meu ver, a disputa acirrada no PT do Rio Grande do Norte reflete o clima pré-eleitoral de 2014. Fátima Bezerra é candidata ao Senado. Mineiro já se colocou na disputa pelo governo. O controle estadual da legenda pode ser fundamental para definir os rumos do PT nas eleições do próximo ano. Nenhum deles pretende abrir mão ou abrir brecha para o azar. Nem Fátima admite não concorrer ao Senado, nem Mineiro joga a toalha quando o assunto é o governo.
Fátima e Mineiro sempre brigaram para manter o controle da legenda, mas vale ressaltar uma coisa, que os dois sempre estiveram juntos nas eleições. E eu acredito que desta vez não vai ser diferente. E vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2013. A Tribuna do Norte diz aqui na manchete principal: votos são anulados e eleição no PT é impasse. O assunto que eu acabei de comentar aqui no RN Acontece. O destaque do Novo Jornal nesta quinta-feira, 14 de novembro, também é a briga do PT. Brejeira no PT vai parar em Brasília. Grupos ligados às maiores lideranças do partido do Rio Grande do Norte divergem do resultado da eleição para o diretório estadual e confusão chega à executiva nacional. Está na manchete de todos os jornais. E nesta quinta-feira, 14 de novembro, o portal de notícias No Minuto destaca: recadastramento biométrico. Atendimento será suspenso nos dias 15 e 16 de novembro. O atendimento volta ao normal a partir da próxima segunda-feira. 67,9% do eleitorado de Natal já fez o recadastramento. Também é destaque no Minuto: inscrição para o exame da OAB termina hoje. Taxa é de R$ 200. Prova objetiva será realizada no dia 15 de dezembro. Reprovados na segunda fase podem pular a primeira fase do exame seguinte. Também destaque no Minuto: pacientes que precisam de cirurgias de acetábulo começam a ser transferidos. 2 pacientes já foram transferidos para o Hospital Memorial, onde realizarão o procedimento. Transferência vai acontecer até zerar a lista de espera. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. E no próximo bloco eu venho com a história do mensalão, né? O julgamento do mensalão e também a matéria sobre o PROCON, a cartilha do PROCON. Eu volto em instantes, o RN Acontece. Após uma sessão com duração de 7 horas, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem a execução imediata das prisões de 22 condenados no mensalão. Entre os condenados estão José Dirceu, José Genuíno e Marcos Valério. Veja a reportagem de Rinaldo de Oliveira. A sessão durou quase 7 horas e foi conturbada. Ele intervém com uma petição e essa petição tem o efeito simplesmente de adiar um julgamento. Mas Vossa Excelência admitiu a petição. Ora, admitiu eu nem li a petição. Vamos deixar de lado essas manobras, ministro Lewandowski. O julgamento está encerrado para 14 condenados que não têm direito a novos recursos. Entre eles, Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, os deputados federais Valdemar da Costa Neto, Pedro Henry e Pedro Correa, além do delator do esquema, Roberto Jefferson. Outros 8 réus terão o último recurso julgado no ano que vem. Mesmo assim, já começam a cumprir as penas pelos crimes dos quais não cabem mais embargos. Entre eles, José Dirceu, considerado chefe do esquema, o ex-presidente do PT, José Genuíno, o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, o operador do mensalão, Marcos Valério, e Cátia Rabelo, ex-presidente do Banco Rural. Eu considero que foi extremamente positivo o mensalão. Quer dizer, a grande maioria dos crimes transitaram em julgado, e há 2 crimes, evidentemente, em que está menos caracterizado, e basta dizer que houve 4 votos pela absolvição, nada mais justo que o tribunal, por embargos infringentes, examine. Mas são 2 crimes apenas: lavagem de dinheiro e quadrilha. Todos os outros transitaram em julgado. Joaquim Barbosa pediu à assessoria jurídica um cálculo para saber ao certo quais condenados vão começar a cumprir imediatamente as penas pelos crimes que não cabem mais recurso. Eu trarei amanhã eventuais aperfeiçoamentos à proclamação sugerida pelo ministro Luiz Fux. Tá? Está encerrada a sessão. Hoje, o Supremo julgou 10 segundos embargos declaratórios que não questionam aspectos técnicos. 8 foram negados por serem considerados protelatórios, apenas para atrasar o julgamento. Ministro Teori, nós não vamos nunca encerrar esse julgamento, porque a cada embargo de declaração nós vamos revisitar o mérito, revisitar o que foi decidido o ano passado. Me parece que é uma questão
básica de justiça material nesse caso. 2 foram aceitos, de João Paulo Cunha e Breno Fischberg, que ainda não terão as penas executadas imediatamente. Como tem ocorrido em vários momentos deste julgamento, a sessão de ontem foi bastante tumultuada, com a troca de farpas entre os ministros e muita confusão. Trata-se de um julgamento inédito e bastante complexo. Os ministros demonstram dificuldade até na definição do que já decidiram, abrindo possibilidade de embargos de declaração e de outros recursos previstos nos códigos de processo penal e também civil. Chegou a hora de cumprir as penas. E para o PT e demais partidos envolvidos no caso, prisão de figuras expoentes como José Disseu e Genuíno, no caso do PT, e Valdemar Costa Neto, no caso do PR, esse tipo de prisão gera desgaste, gera um grande desgaste e pode ter reflexos na eleição do ano que vem. A presidente Dilma Rousseff vetou integralmente o projeto de lei que criava, incorporava, fundia e desmembrava municípios. O despacho presidencial ao Congresso Nacional, publicado hoje em edição extra do Diário Oficial da União, Dilma diz que a proposta de lei devolvida ao Congresso contraria o interesse público. A matéria foi devolvida hoje ao presidente do Senado e do Congresso, o senador Renan Calheiros, que terá de colocar o veto para análise dos deputados e senadores. Segundo o despacho da presidente Dilma, o Ministério da Fazenda ponderou que a medida expandiria a expansão expressiva do número de municípios, o que acarretaria o aumento aí das despesas do Estado com a manutenção da estrutura administrativa e representativa. O Ministério da Fazenda também ponderou que o crescimento de despesas não será acompanhado por receitas que permitam a cobertura dos novos gastos, o que impactaria negativamente a sustentabilidade fiscal e estabilidade macroeconômica. Além disso, os técnicos da área econômica destacaram que, com o crescimento de municípios brasileiros, haveria uma pulverização na repartição do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Isso, acrescentavam na justificativa do veto presidencial, acarretaria aí prejuízos para as cidades menores, além de maiores dificuldades financeiras. Olha, a presidente Dilma Rousseff está correta ao vetar integralmente o projeto que cria mais municípios. Cerca de 400 estão para ser criados em todo o país. Pelo menos 5 aqui no Rio Grande do Norte, como eu comentei aqui esta semana. Não é hora de criar município, é hora de salvar os que estão por aí sem dinheiro para a folha dos servidores, para os serviços básicos e para investimentos. As prefeituras estão falidas, é hora de discutir o pacto federativo. A presidente Dilma Rousseff acertou desta vez sinal vermelho para os novos municípios. O SUS vai distribuir de graça novamente 2 remédios que aliviam as dores de quem faz quimioterapia contra o câncer de pulmão. A medida vai beneficiar milhares de pacientes que estão em tratamento. A reportagem de Valteno de Oliveira. Dona Dória está entre os 54 mil brasileiros diagnosticados anualmente com câncer de pulmão. O tratamento é caro e não tem garantia de cura. A partir de agora, o SUS vai distribuir de graça 2 remédios especiais que aliviam o sofrimento de quem faz quimioterapia. Uma caixa com 60 comprimidos chega a custar R$10 mil. Sendo liberado pelo SUS, vai facilitar principalmente as pessoas que precisam dessa medicação. Outros 2 medicamentos que combatem a hipertensão arterial pulmonar também foram liberados pelo SUS. Eles são usados por pacientes soropositivos e menores de 18 anos com câncer, que só conseguiam esses medicamentos por meio de decisão judicial. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia acredita que a medida vai beneficiar entre 3 e 4 mil pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Para retirar os remédios, os pacientes precisam de receita do especialista. Esses pacientes, eles terão uma melhor taxa de controle da doença por um maior tempo e ficarão isentos dos efeitos colaterais da quimioterapia. O PROCON do Rio Grande do Norte lançou 3 cartilhas educativas para a população. Todas as cartilhas contam com linguagem adaptada para vários tipos de público, orientando sobre o consumo responsável. Reportagem de Rayane Guedes.
Para tentar reduzir o número médio de 80 atendimentos por dia, o PROCON estadual lançou 3 cartilhas para o consumidor. Destaque para as principais denúncias e reclamações na área de educação e de habitação. O livro é, na verdade, uma adaptação do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. 90% das vezes que o consumidor vem ao PROCON, ele consegue resolver o problema dele. Então, se ele resolve no PROCON, por que ele não pode resolver nas lojas? As lojas gastam com advogados, as lojas gastam com transporte, gastam para fazer o mesmo que poderia fazer na sua própria loja, né? Então, além do que, a nossa preocupação é maior, o consumidor poderia resolver o problema dele logo no saque, no serviço de atendimento ao cliente da própria loja, evitar toda essa passagem pelo PROCON e sair, ter o seu problema resolvido. Além do código adaptado, o PROCON preparou ainda uma cartilha para as crianças e os jovens. Para os mais novos, quadrinhos e desenhos lúdicos. Já para os adolescentes, foco no consumo próprio da idade. Na cartilha voltada para os jovens, o primeiro conselho é para o consumo consciente. Só comprar aquilo que realmente é necessário. O segundo tópico trata da telefonia. Muitos jovens usam os serviços e precisam conhecer os direitos e deveres das empresas. Questões referentes a contratações de formatura, né, questões referentes à compra de celular, que o jovem hoje, né, com WhatsApp, com Instagram, com Facebook, usa muito o celular e muitas vezes se vê também atraído por preços aparentemente baratos, né, mas que na verdade é preciso, na hora de avaliar um produto, é preciso avaliar como um todo. Na última semana, o PROCON reativou o telefone para dúvidas e reclamações. O 151 está agora disponível para receber ligações de telefones fixos. E agora vamos às notícias do esporte no Jogo Aberto com Gerlane Lima. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectadores do RN Acontece. Olha, até o próximo dia 18, Natal cedia a 13ª edição do Campeonato das Escolas Públicas do Rio Grande do Norte. Com mais competidores, a proposta é promover uma competição mais justa para os alunos. A reportagem é de Rayane Guedes. 4.100 estudantes do Rio Grande do Norte disputam até o dia 18 de novembro por uma medalha ou troféu no Campeonato das Escolas Públicas do Estado. O número de inscritos nesta edição é um dos maiores já registrados. Um resultado positivo, segundo o coordenador de desportos. Valorizar, né, as escolas estaduais e municipais, que tem a maioria, e que infelizmente nas outras competições ela fica um pouco abaixo, né? Apesar de que os resultados dentro da quadra vem mostrando o contrário, mas assim, a grande sacada dos semis é que a motivação deles competirem entre eles, porque existe muito aquela questão, porque na escola particular as praças esportivas são melhores. A quantidade de escolas também aumentou. Este ano, 118 participam da competição, disputando em 18 modalidades, nas categorias mirim, infantil e juvenil. A quantidade de esportes, no entanto, é menor do que no ano anterior, consequência das dificuldades das escolas em montar equipes. Ricardo, por exemplo, é diretor e comanda o time de futsal da Escola Dr. Severiano. Sempre motivados, né, para participar num campeonato desse, né? E aí isso leva tanto a divulgação da escola, né, quanto os alunos que estão participando também nessa competição. Por outro lado, alguns times e atletas já são bem conhecidos pelo bom desempenho. É o caso de Breno Danilo, da Escola Estadual Dr. Severiano. Cobrança dentro e fora de quadra. O negócio é muito interessante, porque a escolaridade é diferente, mas todos jogam no mesmo campeonato. Aí a pessoa reconhece o futebol da gente. De todas as modalidades, o futebol de campo e o futebol de salão são os mais concorridos entre os atletas. Eles se destacam, inclusive, em competições com as escolas privadas. É na quadra também que as instituições conseguem driblar outro problema, a evasão escolar.
Mas já foi comprovado aí que quem pratica esporte, ele tem mais tempo na escola e menos tempo ocioso, aquela ociosidade, o pensamento em fazer coisas ruins, ela diminui, né? Então, se você levar em consideração aquele aluno que treina 3 vezes por semana e aquele que não treina, o resultado vai ser infinitamente superior com relação, principalmente hoje, à questão de droga, na questão de violência, né? É importante incentivar a prática do esporte. E agora a gente vai falar de uma coisa fundamental no futebol: proteção. Todo bom time começa com um bom goleiro, aquele que protege o gol do começo ao fim do jogo. E quando o assunto é moto, não pode ser diferente. O motor precisa de proteção do momento da partida até a chegada. Castrol Actevo é o único lubrificante que protege desde a partida, quando acontece a maior parte do desgaste do motor. Ele tem moléculas de proteção ativa que proporcionam proteção mesmo com o motor ainda frio. Além disso, a Actevo tem a exclusiva tecnologia Tri-Zone, que permite lubrificação simultânea nas 3 zonas críticas da motocicleta: motor, caixa de marchas e embreagem. Garanta Castrol Actevo para a sua moto e tenha proteção completa da partida até a chegada. Você encontra Castrol Actevo nos centros de troca de óleo, motopeças ou nos Castrol Motopoint da região. Castrol, mais que óleo, engenharia líquida. Agora é com você, Diógenes. No próximo bloco, eu vou entrevistar o presidente do Sinduscon, Arnaldo Gaspar Júnior. O Sindicato das Construtoras apresentou um relatório sobre o mercado imobiliário em Natal e região metropolitana. Eu volto em instantes. O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte apresentou esta semana o primeiro relatório trimestral da pesquisa de indicadores do mercado imobiliário de Natal e da região metropolitana. O levantamento foi feito pelo Instituto Consulte. Trata-se de uma pesquisa inédita com a participação de empresas que representam aproximadamente 90% do mercado imobiliário da região. O convidado hoje é o presidente do Sinduscon, Arnaldo Gaspar Júnior. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, espectadores da Band Natal. É um prazer estar aqui. Qual o retrato da construção civil que saiu desta pesquisa? Olha, eu acho que um retrato muito positivo. Primeiro, eu me sinto muito orgulhoso de ter recebido uma herança bendita do meu antecessor, Silvio Bezerra, que me permitiu fazer essa pesquisa. Positivo porque demonstra a confiança das empresas participantes na condução dessa pesquisa, com um termo de confidencialidade registrado em cartório, onde cada empresa entrega seu relatório diretamente à pesquisadora, como você disse, foi a Consulte. E feliz também porque o resultado mostrou um mercado maduro, um mercado longe de bolhas, um mercado longe também de crises. Mas a gente verificou nos números apresentados um estoque aí muito grande de imóveis. Como é que o senhor explica esse estoque? Diógenes, em números redondos nós temos 6 mil imóveis em estoque, mas esse estoque não são de imóveis prontos. Esses imóveis são um estoque de prontos lançamentos em construção e em acabamento, tá? E você está girando esse estoque, que é o IVV geral da pesquisa, a taxa de 5% ao mês. Isso significa, Diógenes, que esse estoque, que você achou que é grande, ele, em 20 meses ele se extingue. Então está dentro das expectativas do setor, das porque empresas. Veja bem, você leva 30 meses para construir um prédio, você leva mais 12 para prospectar um terreno, fechar o negócio no terreno, fazer o projeto, ter todas as licenças e mais 3 anos para construir. Então você tem aí um horizonte de 48 meses, nós só temos um estoque para 20 meses. Isso no caso dos residenciais, um tempo um pouquinho maior de venda para os comerciais. Para os comerciais, um pouquinho maior de venda, em torno de 40 meses, o que deu a pesquisa, que é um primeiro retrato. O que é bom dessa pesquisa, Diógenes, tanto para a construção civil como para a própria economia da nossa cidade e do nosso estado, tendo em vista a importância da construção civil
nessa economia é que nós vamos poder ter, a partir daí, aferições trimestrais de como anda, como cresce ou não a nossa economia e o nosso setor. Quer dizer, este é o primeiro levantamento, mas a ideia do Sinduscom é realizar este levantamento de 3 em 3 meses. Na realidade, a pesquisa é mensal. A divulgação para a imprensa e para a sociedade é que ela será trimestral. Presidente Arnaldo Gaspar, muito se falou em bolha, cerca de 2 anos aqui no mercado de imóveis do Rio Grande do Norte. Esse momento passou? Eu acho que se falou em bolha aqui porque nós estávamos sob a emoção das notícias dos Estados Unidos, onde eles tiveram uma bolha, numa economia completamente diferente da nossa, que estava vendendo imóveis para pessoas que já tinham imóveis, uma situação completamente diferente da nossa, onde aqui o comprador é o comprador de primeira residência. Então, claro, na época da crise, e a crise veio por causa da bolha imobiliária dos Estados Unidos, numa hora que nós estávamos num boom imobiliário, era normal que se fizesse esse tipo de ilação. Quer dizer, que aqui também alguns efeitos se verificaram. O efeito da crise, que a crise da bolha americana, ela refletiu no mundo inteiro, mas longe de ter bolha imobiliária no nosso país e muito menos em Natal. E eu fico muito feliz, Diógenes, porque essa pesquisa veio de uma vez por todas desmistificar isso. Quer dizer, você tem um IVV de 5%, que é o índice de velocidade de 5%, que mostra que em 20 meses tudo que está sendo feito, o que está pronto, estará entregue e vendido. Ou seja, se nós não tivermos outros lançamentos, e isso nós vamos acompanhar na nossa pesquisa mensal, que será divulgada trimestralmente, significa que em 20 meses não haverá um único imóvel a ser vendido em Natal. Esses dados surpreenderam o setor, Arnaldo? Não, de certa forma, Diógenes, nós já esperávamos esses dados, esse sentimento é o que nós tínhamos, que é de um mercado estabilizado, de um mercado que nós gostaríamos que estivesse mais forte, mas que ele está dentro do que nós esperávamos e ele está de acordo com o que se vê hoje na economia do Brasil e do mundo. Alguns anos atrás, muito se falou aqui na questão da segurança jurídica para empreender no ramo da construção civil aqui na cidade de Natal, principalmente. Como é que está essa questão do ponto de vista do Sinduscom? Diógenes, eu não falo apenas do Sinduscom, né? Eu acho que a segurança jurídica hoje, a gente fica vendo muito aí o governo federal querendo saber por que a confiança do investidor no Brasil ela foi deteriorada. Eu acho que existe hoje em todo empresariado, não só da construção, um temor muito grande em relação à insegurança jurídica, né? A gente vê a própria forma como o Estado tratou as manifestações, a depredação do patrimônio público, o prejuízo que do patrimônio público e privado, o prejuízo que a sociedade teve e que esses privados tiveram em relação às suas propriedades depredadas. Isso tudo gera uma sensação de insegurança que permeia todo o meio empresarial, não apenas da construção civil. Agora, eu queria que o senhor analisasse 2 impactos. Um negativo, que é a situação de crise do governo do Estado. Até que ponto isso está afetando os negócios da construção civil? Diógenes, essa crise do governo do Estado, antes de tudo, me parece ser de longe uma crise eminentemente política, uma crise de falta de arrecadação para cumprir os compromissos financeiros mais imediatos. Mas veja bem, do ponto de vista de obras públicas, né, que é o que eu posso responder, o governo está tocando a barragem de Oiticica, que é um investimento de 300 milhões. O governo deu ordem de serviço para o Protransporte, que é um investimento de 90 milhões. O governo está executando 10 centros de educação profissionalizante, que são investimentos na Grande Natal e em Mossoró, de 60 milhões de reais. O governo está licitando obras de saneamento da CAERN em valores muito grandes. Acabou de fechar, de receber o aval do governo federal
para licitar quase 500 milhões de obra na Grande Natal em relação à CAERN. Então, do ponto de vista da construção civil, nós olhamos com preocupação a falta do cumprimento no dia a dia, essa questão do funcionalismo, essa questão do funcionamento do dia a dia do governo. Mas, do ponto de vista dos investimentos para o Estado, não tem havido nenhum tipo de falta de investimento ou falta de trabalho por parte do governo do Estado. Agora, um impacto positivo, a questão da Copa, nós temos aí a Arena das Dunas chegando à sua conclusão, e também uma série de obras, não só tocadas pelo governo, mas também pela Prefeitura de Natal. Eu queria que o senhor avaliasse o impacto Copa do seu setor. Sem dúvida nenhuma, positivo. Dentro do positivo, eu vou destacar o negativo, que é essas obras de mobilidade terem demorado tanto a ter começado. Essas obras já eram para estar prontas. Mas, sem dúvida, na hora que esses investimentos são feitos na nossa cidade, acesso do aeroporto, o próprio aeroporto, as obras de mobilidade, a reformulação das calçadas de nossa cidade, que já foi começada, a reformulação da orla, a recuperação do calçadão de Ponta Negra, são obras que com certeza vão fazer esse dinheiro investido na nossa cidade circular e criar riqueza, emprego e desenvolvimento. A oferta de mão de obra para o setor da construção civil, como é que está isso aí, Arnaldo Gaspar? Olha, até pelo atraso dessas obras de mobilidade, na hora que você está com a Arena das Dunas ficando pronta, essas obras de mobilidade estão começando. Então, se isso do ponto de vista da cidade foi ruim, do ponto de vista da falta de mão de obra, isso não foi um grande problema. Que é uma migração natural. Vai haver uma migração natural. E eu nunca acho, Diógenes, eu sempre digo isso, que falta de mão de obra não é um problema, é uma condicionante e é uma oportunidade. É uma oportunidade, na hora que você tem uma escassez de mão de obra, para que o trabalhador possa pleitear salários melhores, e é uma oportunidade para que você qualifique, para que você melhore a educação e a qualificação do nosso trabalhador. Fora o sinal de aquecimento do setor, né? Sem dúvida nenhuma. De crescimento. Por último, eu gostaria de um comentário do senhor. A Sinduscom vai distribuir um livro sobre licitação para as prefeituras do Rio Grande do Norte. Como é que é isso? Sim, Diógenes. No dia 5 de dezembro, eu vou dizer isso para você em primeira mão, nós vamos trazer aqui o André Mendes, doutor André Mendes, é um auditor do TCU, que lançou um livro, Aspectos Polêmicos de Licitação e Obras Públicas. E nós, do Sinduscom, compramos 200 exemplares desse livro. Vamos fazer uma doação, um livro para cada prefeitura do Rio Grande do Norte. São 167 municípios, né? E um livro para as secretarias que tratam com obras públicas aqui no estado e nos municípios da Grande Natal. Qual a nossa intenção, Diógenes? Muito se tem falado da forma como o TCU atua, a própria presidente Dilma reclamou da atuação dos órgãos de controle, mas muito é por desconhecimento, tanto da parte do gestor que faz a licitação, que está gerindo esse contrato, que está contratando essa empresa, como da parte da empresa e muitas vezes até por parte de quem fiscaliza. Então, o nosso objetivo é difundir para todos os gestores do Rio Grande do Norte as boas práticas e, mais do que isso, o norte que o TCU está dando para quem lida com obra pública. É isso aí, boa iniciativa. Obrigado, mais Jorge. uma boa iniciativa do Sinduscom. Obrigado, Arnaldo Gaspar Júnior, presidente do Sinduscom do Rio Grande do Norte, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, sempre às ordens, com você ou com a Band. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para o jornalista Alain Oliveira, da 10 Esporte. Um abraço também para o presidente da Fierne, Amaro Salles. E um abraço também para o senador Paulo Davim, do Partido Verde. Turma que acompanha nosso noticiário. Fique agora com a programação da Band. Eu volto amanhã.